Convido os irmãos a abrirem a boa palavra do Senhor em Efésios, em seu capítulo 5. E, irmãos, pela manhã eu estava sentado ali, quando o Fabiano foi pregar, e ele anunciou o texto, e ele falou assim: abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Aí, na hora, a minha mente disparou, porque eu já havia preparado a mensagem. E eu falei assim: Jesus, como é que vai ser? A minha mente foi muito rápida. Jesus, como é que vai ser? E agora? De repente, só quer que eu pregue a mesma coisa? E agora? Tal. Só que o Fabiano pregou a partir do verso 21. A minha palavra nessa noite está do verso 15 ao verso 20. Amém. Está vendo como é que Deus faz as coisas direitinho? Não adiantou, né? Porque na hora meu coração disparou, eu falei: e como é que eu vou fazer para preparar outra? E não faz. Às vezes a gente leva uns sustos à toa na vida da gente, né? A gente não sabe que Deus está alinhando tudo direitinho, e não foi combinado, mas graças a Deus. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, lerei do verso 15 ao verso 20. Diz assim a boa palavra do Senhor: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças ao Senhor por tudo a nosso respeito, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez nós clamamos pelo Teu falar. Que o Senhor fale aos nossos corações e que nossas vidas sejam transformadas. Queremos ter famílias firmadas em Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a família é uma instituição divina. Pensar em família é pensar em algo que o próprio Senhor criou. Não se trata de um arranjo humano, não se trata de um arranjo legal. É claro que na nossa sociedade há há aspectos legais que envolvem a família, mas em sua origem, sua gênese, é o próprio Senhor que cria a família. Ela é estabelecida pelo próprio Deus. E o melhor lugar para que a minha família, para que as nossas famílias estejam, é nas mãos do Senhor. Minha família precisa estar nas mãos do Senhor. Não há outro lugar melhor. Eu posso morar bem, eu posso frequentar lugares bons e estar ali com a minha casa, e isso é legal, mas mais do que isso tudo, é melhor que a minha família, independente dos locais que ela vá, dos locais que ela frequente, que ela esteja nas mãos do Senhor. Irmãos, é tão importante uma família verdadeiramente guiada, guardada pelo Senhor, porque a família, eu fico pensando, é um local onde nós aprendemos muito sobre a vida. A família é um local onde se ensina sobre a vida. Desde pequeno, a criança, ela é ensinada em família. Ela aprende, a própria palavra diz que o menino deve ser ensinado no caminho que deve andar. Desde pequeno é melhor que se faça isso em casa, porque se a gente não ensinar, vem alguém de fora e ensina. Se a minha família não ensinar coisas boas aos de dentro, provavelmente os de fora vão chegar de uma maneira sorrateira, e eles entram e ensinam coisas que não são boas. Na família, nós aprendemos ou formamos identidades. É na família que eu aprendo a ser um bom filho. Isso a sociedade não ensina. É na família que eu aprendo a ser um bom marido. Não é isso que a novela ensina. Marido bom? Não. O que o ensino aí de fora, muitas vezes é daquele que faz o que quer, que tem quem quer,
Mas não, na família eu aprendo sobre os meus papéis. Como bom marido, como boa esposa, como bom filho, como bom pai. Papéis que devem ser definidos e devem ser perpetuados em uma família que está nas mãos do Senhor. Mas nós poderíamos até discutir aqui sobre família e igreja. Pensar se a nossa igreja impacta a nossa família ou se é a nossa família que impacta a nossa igreja. Porque às vezes a gente joga na conta da igreja e espera que tudo ande, que tudo esteja bem, mas espera aí. A igreja é composta de gente, de famílias. E a minha família toda bagunçada, a minha família toda desajustada, um desamor, uma falta de perdão, uma disputa interna lá. E aí eu quero chegar aqui na coletividade sorrindo, para tirar foto. Eu quero chegar aqui e quero que tudo seja diferente. Espera aí, se as famílias não estiverem ajustadas, nem a igreja, a coletividade fica ajustada não. Porque é o reflexo social que a gente traz para cá. E nós aqui, todos nós, somos imperfeitos. Somos imperfeitos até aqui na igreja, que dirá nas nossas famílias em casa. Porque em casa nós somos verdadeiros. Nós estamos aqui olhando uns para os outros e vemos as pessoas vestidinhas, bem arrumadas. Mas e em casa? E em casa, quando a gente acorda, ou melhor, quando alguém acorda a gente? Porque quando a gente acorda naturalmente é uma coisa, mas você está ali dormindo, quietinho. Aí vem alguém falando alto. Isso acontece na casa de vocês? Vem alguém falando alto e aí você acorda, aí você perde o sono. E aí você num poço de candura, felicidade. Não, ninguém é assim, irmãos, não é assim. No dia a dia nós somos verdadeiros em casa. Às vezes a gente dá um chega para lá, dá uma patada. Por quê? Porque são aqueles que estão mais próximos. Mas irmãos, essas duas instituições, família e igreja, estão intimamente ligadas. E aqui, nesse texto que nós lemos, ou nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, ele desenha essa ligação. Ele está tratando sobre coisas que num primeiro momento parecem que ele está falando sobre família. E ele está falando também sobre família. Mas aí ele chega no verso 32, desse mesmo capítulo 5, e ele diz assim: grande é este mistério. Porque ele estava falando sobre relacionamento, ele estava falando sobre marido, sobre mulher, sobre submissão mútua. Ele está falando sobre estarem todos debaixo da direção de Cristo. Aí ele, no verso 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Olha que interessante. A família, ela é a figura que Paulo usa para representar a relação entre Cristo e a igreja. Então nossas famílias têm que estar ajustadas, alicerçadas em Cristo. Esse é o tema dessa palavra na noite. Famílias alicerçadas em Cristo. Por quê? Porque nesse nosso tema mensal, famílias em tempos difíceis, nós concluímos e percebemos que os dias estão cada vez piores. Não está fácil, não era fácil, nunca foi fácil. Mas parece que o negócio está ficando pior. Talvez você que tem um pouco mais de experiência de vida, e hoje eu ganhei meu dia. Uma pessoa chegou para mim, acho que ele quis me agradar. Ele falou assim: não, isso não é da tua época, você deve ter uns 38 anos. Aí eu falei assim: eu vejo que você tem realmente a mente de Cristo, que os seus olhos estão muito bons, mas eu tenho muito mais do que isso. Mas talvez nós que vivemos um pouquinho mais, ou alguém que já está mais adiantado, percebe que os dias estão sendo muito mais difíceis. Parece que está muito mais fácil de você errar, muito mais fácil de você cair. Começa que a gente tem aqui eis que tenho posto aqui uma ferramenta na tua mão, ferramenta que pode ser bênção ou maldição. A gente pode errar aqui mesmo dentro da igreja, com um negocinho desse na mão. A gente pode cair, mas irmãos, nós não estamos imunes, mesmo sendo famílias cristãs. Não estamos imunes ao que acontece nesse tempo, porque somos humanos.
E no mundo teremos aflições, mas essas aflições, elas querem derrubar nossas vidas, elas querem derrubar a nossa moral, elas querem afetar o caráter. São aflições que querem provocar quedas, talvez em área sexual, em área da identidade, querem tirar os princípios, os valores que deveriam estar sendo cultivados. E antigamente parece que a coisa ainda tinha um certo valor. Você ia na venda lá comprar algum grão naquele saquinho que o pessoal colocava assim, você lembra disso? Aí pesava naquela balança que botava o peso, vocês lembram? Não sou só eu não. E aí ficava como? No fio do bigode, como diziam, né? Porque havia um valor que era a palavra. Hoje não tem mais esse negócio de palavra, não. Se não passar ali o Pix, se não passar ali o cartão. Por quê? Porque é natural. Irmãos, isso é bíblico. Os últimos dias são piores. É natural isso. Mas nós não podemos deixar que este século ataque os pilares da família cristã. Porque se esses pilares espirituais forem atacados, famílias ficarão enfraquecidas, a igreja ficará enfraquecida, a sociedade fica cada vez pior. Então, meus irmãos, não se engane, precisamos voltar a olhar para esses valores que são afetados pelo relativismo moral, valores que são afetados pelas propostas que não são boas, valores que são afetados pelos interesses pessoais. Temos que lembrar que Deus é aquele que tem todo o poder para cuidar, para restaurar as nossas famílias em tudo. Só que às vezes a gente esquece, porque isso começa em mim. Irmãos, Deus pode restaurar todas as coisas. Então, nessa noite, eu quero olhar para esse texto, olhar para a palavra, entendendo que o apóstolo Paulo está tratando ali sobre igreja, sobre família, e identificar alguns valores espirituais que devem ser alicerces para a nossa casa. Famílias alicerçadas em Cristo. Sabemos que uma construção não começa, ou melhor, ela pode até começar com um mau alicerce. Mas o mau alicerce, ele vai fazer, ele pode fazer o prédio ceder. Um mau alicerce, ele pode fazer com que o terreno parece que se ajeite, aí daqui a pouco tem uma rachadura. Você já viu isso? Aí depois tem que fazer um reforço. Irmãos, nós temos que começar bem. Talvez nessa noite nós precisemos reforçar os nossos alicerces. E o primeiro alicerce de uma família em Cristo é a sabedoria. Temos falado disso aqui várias vezes. Sabedoria. O verso 15 que lemos. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não vivam como tolos, mas como sábios. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não vivam como tolos, mas como sábios. O sábio segundo o padrão do mundo, é aquele que tem conhecimento. É aquele que estudou, que tem experiência de vida, é aquele que sabe discernir entre o correto, entre o errado, é aquele que tem uma preparação, é aquele que sabe agir no momento certo, sabe esperar quando tem que esperar. Mas para o cristão a sabedoria ela é um pouco diferente. A sabedoria do cristão ela tem um princípio espiritual. A sabedoria do cristão ela não é simplesmente pautada na prática humana. Ela não é simplesmente pautada no que alguém fez e deu certo, no que alguém registrou, escreveu num livro. Não, a sabedoria do cristão ela começa no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu posso ter conhecimento, posso estudar, posso buscar ajuda para a minha família, e isso é bom. Mas, irmãos, se não tiver o pilar da sabedoria do Senhor, se não tivermos o temor do Senhor em nossas casas, pode não dar certo. O sábio, ele é aquele que olha para a palavra de Deus, porque ele teme ao Senhor, ele sabe que a palavra do Senhor é viva, é eficaz, é Ele, é o próprio Deus falando conosco. Então o sábio tem a sua vida pautada na palavra de Deus, ele faz dela a lâmpada para os seus pés, a luz para os seus caminhos. Esse é o sábio, é essa sabedoria que as nossas famílias precisam. A sabedoria
baseada no temor do Senhor, a sabedoria do Senhor, ela vai nos ajudar a ensinar corretamente nossos filhos. Porque filho não vem com manual. Filho não vem com manual. E você pode ter 2 filhos, não vem com manual, os 2. Você pode ter 3 filhos achando que já está, agora eu estou safo. Não vem com manual. Você pode ter 2 ao mesmo tempo, não vai vir com manual. Precisamos, como é que a gente ensina, como é que a gente lida com as questões, quando a pessoa fala uma coisa que você não gosta, quando a pessoa questiona, como é que é? Se não for a sabedoria do Senhor, não adianta. A gente pode ler muitos livros, é bom, mas principalmente a sabedoria do Senhor, ela há de fazer toda a diferença. A sabedoria, ela vai ajudar um cônjuge a tratar bem o outro. Se não tiver a sabedoria do Senhor, daquele que teme ao Senhor, ninguém entende o que foi falado nessa manhã, a ideia da submissão, de estar todos sob uma mesma missão, de termos os mesmos objetivos. Não. Irmãos, será que vão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? Por que muitos lares se desfazem? Falta de acordo, falta de sabedoria para alguém ceder de um lado, o outro avançar um pouquinho. Aí agora o outro cede, só com o temor do Senhor. Essa é a sabedoria que vem do alto, que lá Tiago 3, verso 17, registra. Sabedoria pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Pregamos sobre isso alguns dias atrás, falando sobre sabedoria na série de mensagens que estamos fazendo, valores cristãos. Mas uma sabedoria pura é aquela que é moralmente íntegra, que está alinhada à vontade de Deus. Pacífica é aquela que faz paz, que busca reconciliação, que não fica ateando fogo. Sabe, tem gente que gosta de botar pilha. Ah, o fulano falou isso, dentro de casa. Fulano falou isso, falou mesmo. Falou, eu vi, está botando pilha, está destruindo a sua família de dentro para fora. Indulgente, ou seja, gentil, moderado. Eu já falei isso aqui. A gente tem que treinar a gentileza em casa. Porque às vezes a gente é muito gentil e moderado fora. Mas quando chega em casa, né? Eu já falei isso aqui. Tratável, com coração ensinável, cheia de misericórdia, é aquele que está disposto a perdoar, mesmo em casa, cheia de bons frutos, com atitudes coerentes que glorificam a Deus e sem hipocrisia. Até dentro de casa a gente não pode ser hipócrita. Irmãos, famílias alicerçadas em Cristo buscam sabedoria de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o ponto principal. Temer ao Senhor. E talvez você pense assim, mas na minha casa eu sou o único que temo ao Senhor. O Senhor está olhando, Ele vai te dar sabedoria, o Senhor vai cuidar da sua casa, e em breve você vai poder declarar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Segundo valor, o tempo. Verso 16, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Já falamos, os dias são maus. Mas é preciso aproveitar o tempo, porque o tempo é um recurso precioso. E o tempo tem que ser administrado com responsabilidade. A gente tem que parar de perder tempo, de perder oportunidades. Às vezes nós perdemos oportunidades porque não estamos dando valor ao tempo que temos. Somos novos, temos muito tempo pela frente, mas não queremos estudar. Não, vai ter tempo depois a gente estuda. Depois a gente vê isso. Está lá com 20, 21, 22, 23, daqui a pouco tem que trabalhar, já era para estar trabalhando, e aí já não tem todo o tempo, não consegue mais estudar, não consegue chegar onde era o objetivo, porque não aproveitou bem o tempo. Perdemos tempo quando a gente fica gastando tempo com bobeira, com tantas séries que a gente vê, tantos vídeos que a gente vê, irmãos, perdemos tempos até à toa, porque criou-se a ideia da caixa do nada. O que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Tá, você pode não estar fazendo. Eu sei que existe teoricamente existe o ócio criativo.
Eu sei que é bom o tempo de descanso, mas eu não posso simplesmente fazer da minha vida toda um descanso. O que você está fazendo? Segunda-feira, nada. Na terça, nada. Na quarta, nada. Na quinta, nada. Na sexta, na sexta eu vou fazer nada, porque eu estou cansado. Irmãos, precisamos aproveitar bem o tempo, mas principalmente aproveitar bem o tempo com Deus. Eu não estou falando aqui sobre fazermos grandes coisas, mas às vezes coisas simples em família, aproveitar o tempo uns com os outros. Porque às vezes a gente está em casa, mas está um aqui no celular, o outro aqui, o outro ali, cada um vendo um negócio, ninguém está falando com ninguém. Nossa família fica totalmente desconectada e desconectada ao mesmo tempo. Todo mundo conectado em alguma coisa. Sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, mas não sabe o que a pessoa do seu lado está passando. Irmãos, nós temos que nos preocupar, porque às vezes já não fazemos mais questão de ter tempo junto. Às vezes a gente só quer estar para dizer que está perto, mas tempo real, tempo de qualidade, tempo dedicado é outra história. Precisamos voltar a ter isso em família. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 diz que para tudo há uma ocasião, para tudo há um tempo certo. Você tem tempo com a sua casa? Você tem dedicado tempo aos seus, a ouvir a história? Chegou cansado e a pessoa quer contar o seu dia. Você tem dedicado isso? Ou acaba terminando em chateação, porque alguém não está dando a atenção que deveria? Talvez, até mesmo num auditório como esse, talvez ao alcance da transmissão, alguém pode carregar uma tristeza na sua vida porque não aproveitou bem o tempo. Mas não carrega mais essa tristeza, não. Aproveite o tempo que você ainda tem, entregue ele ao Senhor. Dedique tempo ao Senhor. E isso pode mudar a sua vida. Salmo 90, verso 12, ensina-nos a valorizar, ou a contar, a aproveitar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Uma família alicerçada em Cristo, então, ela aproveita o tempo, ela busca melhores oportunidades para crescer nos relacionamentos, ela foge daquilo que é bobeira, daquilo que é fútil, e ela investe em comunhão interna, ela investe em oração. Temos que voltar a fazer isso. O terceiro alicerce para uma família que está em Cristo é a vontade de Deus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor para cada uma das nossas questões. Porque às vezes a gente quer a vontade de Deus para coisas grandes, e está certo. Mas a gente esquece que esse mesmo Deus das coisas grandes é o Senhor também das coisas menores. E a gente não usa essa ferramenta da vontade de Deus para aquilo que é pequeno. Não, isso aqui está na minha alçada. Isso aqui eu decido. Eu não quero compreender, vou gastar tempo de oração, não. Aí daqui para cima, isso aqui já é um nível maior. Aqui eu quero a vontade do Senhor. Irmãos, há questões familiares que vivemos que serão resolvidas o dia que nós buscarmos ao Senhor por elas. Ele tem a resposta certa, o direcionamento certo, mas parece que a gente não quer, a gente não busca, não ora. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tem coisas que o Senhor vai mostrar, revelar a nós, com o objetivo de quê? De cumprirmos as palavras da lei, porque o Senhor não vai manifestar uma vontade diferente do que é a sua palavra. E isso é um problema sério, porque às vezes a gente escuta umas coisas assim, eu orei, e o Senhor falou para mim tal coisa, só que o negócio é totalmente diferente do que a palavra de Deus. Irmãos, o Senhor não vai se contrariar. O dia que Ele fizer isso, Ele deixa de ser Deus. Ele não vai contrariar a sua palavra é viva, verdadeira, eficaz, perfeita. A palavra de Deus é inerrante.
Então, se tem algo aqui que não é para fazer, não é para fazer. O Senhor não vai abrir uma exceção, porque eu ou você, um de nós, somos talvez a última bolacha do pacote e Ele resolveu abrir uma exceção. Espera aí, meu irmão, espera aí. Busquemos a vontade de Deus em acordo com a sua palavra, porque senão nossas famílias fracassarão sem a vontade de Deus como alicerce. Famílias, então, têm que buscar ao Senhor. E é interessante que alguns dias atrás, eu acho até que eu já contei essa história aqui, nós estávamos conversando lá na nossa casa, e naquela conversa, alguém ali, um dos nossos, falou algo que a gente já vinha orando numa determinada direção, e a pessoa falou, contou a história, e falou assim, olha, eu estou mudando aqui o pensamento por causa disso aqui, e estou sentindo Deus mudar. E é algo importante, algo sério, algo da nossa família. E de repente a gente, no momento de conversa, a gente percebeu que agora a oração ela ganhou um outro contorno. Só que se a gente não estivesse conversando, não ia chegar a lugar nenhum. Às vezes a gente não conversa, às vezes a gente não fala. Se eu não souber o que está acontecendo nem na minha casa, eu não olho para o meu, eu não pergunto o que está acontecendo, eu não sei o que, mas eu quero viver como exemplo de vontade de Deus. Espera aí, eu preciso cuidar primeiro dos meus, eu preciso ouvir os meus, entender as minhas necessidades e orar em família. Filipenses 4:6, a parte B, em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graças. E aí eu pergunto para cada um de nós, irmãos, qual foi a última vez que você orou com a sua família? E você reunir, gente, vamos orar. Mesmo que alguém esteja ali, aquela coisa, não, vem cá, vamos orar. Qual foi a última vez que você dedicou um tempo de oração? Qual foi a última vez que foi feito um culto doméstico? É difícil. Às vezes é difícil. É tanta tarefa, mas o Senhor, Ele se alegra disso. E como eu tenho dito, a sua família é única. A sua família é preciosa. Então não se contente com nada menos do que a vontade de Deus. Busque a vontade do Senhor. Porque é Ele que cuida e resolve de cada questão. Cada desavença, cada desajuste, aquele que está afastado, aquele que em algum momento não está cumprindo bem o seu papel, o Senhor há de cuidar. Busque a vontade do Senhor. Busque a vontade de Deus para a sua família em oração. 1 de João 2,17, o mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus, ela é perfeita, ela permanece. Aquele que faz a vontade de Deus permanece. Famílias que oram juntas, que buscam fazer a vontade de Deus, são famílias que prevalecem nos dias maus, porque os dias são maus. Precisamos voltar a orar juntos, irmãos. Precisamos voltar, e talvez você que tem mais experiência, que é o cabeça da casa, puxa todo mundo na oração, chama todo mundo. Talvez você é avó, chama lá o neto. Vem cá, meu neto, vamos orar aqui com sua avó. Vem cá, chama. Se não é assim, você não é, use a sua influência. Gente, vem cá, vamos orar, aproveite a oportunidade. Vai almoçar todo mundo junto, Dia dos Pais. Vamos agradecer aqui? Chama todo mundo para orar, meus irmãos. Porque aí nós encontramos o quinto valor, que é a gratidão. No verso 20... dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos gratos em todo tempo, dando sempre graças, ainda que nossas famílias não estejam como nós gostaríamos que estivessem. Talvez falte algo, talvez alguém esteja distante, mas nós temos que desde já agradecer. E nós vamos experimentar, para a honra e glória do nome do Senhor, o agir de Deus na nossa casa. Gratidão é reconhecer que tudo que temos está nas mãos do Senhor, e é Ele que cuida das nossas famílias. O Senhor cuida da tua casa, meu irmão. O Senhor está cuidando de cada um. Alguns dias atrás aqui eu recomendei um exercício de gratidão. Sugeri
que nas coisas pequenas fossem feitos assim, tempos de gratidão. Obrigado porque você fez um café, obrigado porque a roupa se lavou, né? Já usei esse exemplo, devo ter usado esse exemplo aqui, que às vezes a gente acha que as coisas brotam, que a roupa se lava, que a geladeira se enche, que o café, a gente acorda e ele está pronto. Mas, irmãos, nós temos que fazer isso diariamente. Esse exercício ele tem que começar de uma maneira forçosa, mas isso tem que entrar, como a gente dizia no quartel, tem que entrar na massa do sangue. Tem que ser algo natural, tem que ser algo que entra nas nossas vidas e não cansamos de falar. Temos que ser gratos, valorizar gratidão em família. Sabedoria, tempo, vontade de Deus e gratidão. E o quinto ponto? O quinto ponto nessa noite é um ponto prático. Um ponto que traz uma aplicação ou aplicações para as nossas vidas e para as nossas famílias. Três aplicações. A primeira, continue a buscar o Senhor. Continue crendo e intercedendo pela salvação da tua casa. Ali ficou meio pequeno, mas preste atenção aqui. Continue crendo e intercedendo pela salvação da tua casa. Você tem orado por alguém na sua casa? Você tem orado? Tem alguém que está distante? Tem alguém que você intercede? Então continue firme. Não desista, o Senhor está atento, Ele vai agir no tempo certo. Ele já está ali, mas nós precisamos dobrar os nossos joelhos e continuar firmes nesse propósito de interceder pela obra do Senhor na vida dos nossos. Josué 24:15. Esse texto, ele tem que ser uma oração. Quando Josué aqui, olha, se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham a quem vão servir. É um posicionamento que Josué está tomando pela sua família. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Olha, de um lado está errado, do outro está pior ainda. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez hoje você viva um tempo de alguém estar tão distante do Senhor que parece que o negócio não tem nem mais jeito. Então, fulano de tal está aqui, fulano de tal está aqui, mas você se posicione pela sua família, ore isso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Segundo, continue a buscar o Senhor em família. Insista, chame a oração, chame ao culto, chame ao tempo com Deus. Converse em casa, converse sobre o que é bom, converse sobre coisas boas. Salmo 5, verso 3, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Coloque no primeiro momento do seu dia a sua família nas mãos do Senhor, mas continue a buscar ao Senhor em família, porque Ele deve ser a prioridade da sua casa. E nossos filhos precisam ser ensinados disso. Se a gente não ensinar isso a eles, se eles só verem a gente no celular, eles vão aprender que celular é coisa... Se eles só verem que a gente fica na frente da televisão, eles vão aprender a ver televisão. Se eles só verem que a gente está preocupado em jogar futebol, a fazer outras coisas que são legítimas, que são boas, mas se eles forem ensinados nisso, eles vão ser bons nisso. Às vezes a gente ensina mais a um filho sobre o time de futebol do que sobre o amor à casa de Deus, sobre o amor às coisas do Senhor. A criança nem nasceu, a gente já está ali todo enfeitado, quarto, tudo preparado, mas não lembramos de comprar simbolicamente uma Bíblia. Irmãos, terceiro, submetam-se mutuamente. Eu leio o verso 21, aqui encerrando. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitem-se mutuamente. Irmãos, família não é local de disputa. Eu não posso estar disputando com a minha esposa. Eu tenho que, mutuamente, junto com ela, me sujeitar.
no temor a Cristo. Eu não posso querer disputar com os meus filhos. Meus filhos precisam ser ensinados sobre respeitar pai e mãe, sim, mas não se trata de uma disputa para mostrar quem manda. Não, não. É de mostrar que em Cristo nossa família caminha na direção certa. Todos devem estar sobre a mesma missão. Todos devemos caminhar submissos. Então, o Senhor, que Ele fortaleça as nossas casas. Que nossas famílias possam estar alicerçadas em Cristo, valorizando sabedoria. Sabedoria que vem do alto, sabedoria do Senhor, que tem a ver com o temor do Senhor. Valorizando o tempo, aproveitando bem o tempo, porque esses dias são muito maus. Buscando a vontade de Deus e sendo gratos uns aos outros. Cultivando esse nosso encontro diário com Deus. O nosso encontro devocional, individual, sim, mas em família. E sendo, então, submissos uns aos outros, sob a direção do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra aos nossos corações, que as nossas famílias, todas elas, aqui, aqueles que estão acompanhando a transmissão, que nossas famílias estejam alicerçadas em Cristo Jesus.